Neste vídeo, exploraremos 6 das mais terríveis mortes registradas na Bíblia. Um mergulho em narrativas de assassinatos brutais, estupros e até mesmo a macabra cena de vermes devorando corpos humanos. Estas histórias são contadas ao longo dos séculos como testemunhos sombrios da complexidade da condição humana e da justiça divina. Procurei trazê-las exatamente conforme descritas na Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em sexto lugar, a apunhalada em Eglon. Após a morte de Josué, o grande líder que conduziu os filhos de Israel à terra prometida, a fidelidade do povo de Israel começou a definhar aos poucos. Eles se afastaram dos caminhos do Senhor e começaram a adorar os ídolos das nações ao seu redor. Em consequência dessa apostasia, Deus permitiu que a opressão caísse sobre eles mais uma vez. Quando a opressão moabita se tornou insuportável, os filhos de Israel clamaram ao Senhor por libertação. Em resposta às suas súplicas, Deus levantou um libertador chamado Otiniel, filho de Kenaz, para libertar o povo de sua opressão. Otiniel foi capacitado pelo Espírito do Senhor para liderar os israelitas em batalha contra os moabitas e, com a ajuda de Deus, prevaleceu sobre eles. No entanto, a narrativa se repete. De acordo com o livro de Juízes, capítulo 3, após a morte de Otiniel, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Como consequência dessa desobediência, o Senhor permitiu que eles caíssem nas mãos de Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. A autoridade de Eglon não conhecia limites, estendendo-se sobre as terras onde os israelitas habitavam. Ele erguia-se como uma sombra tirânica sobre Israel, cobrando tributos e impondo seu domínio com mão de ferro. Foi então que Deus preparou outro instrumento de libertação. Eude, um homem astuto e corajoso, escolhido para executar o plano divino de libertação. Eude era diferente dos líderes convencionais. Sua força residia não na espada, mas na astúcia e na orientação divina que ele buscava com fervor. Com um plano meticulosamente elaborado, Eude se aproximou do palácio de Eglon, trazendo consigo um tributo em nome do povo de Israel. Sua presença passou despercebida pelos guardas, e ele foi levado à presença do rei opressor. O ambiente do palácio estava carregado de tensão, mas Eude permanecia calmo e confiante na providência divina. Ao encontrar-se com Eglon, na sala superior do palácio, Eude proclamou ter uma mensagem de Deus para o rei. A tensão no ar era palpável quando Eglon se levantou de seu trono para ouvir as palavras do mensageiro israelita. Mas o que Eglon não esperava era a astúcia de Eude, que em um movimento rápido e decisivo sacou uma espada escondida em sua vestimenta. Com um golpe certeiro, Eude cravou a espada na barriga do rei, penetrando profundamente até o cabo. O choque se espalhou pelo palácio enquanto o sangue do tirano jorrava, tingindo o chão de vermelho. Eude não hesitou em retirar a espada, garantindo que a morte do opressor fosse rápida e indolor. A Bíblia descreve essa passagem de forma impactante. Vou ler o trecho de Juízes 3, versículos 15 a 25 para vocês. E os filhos de Israel enviaram por sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Ora, Eude tinha feito para si um punhal de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e cingiu-o por baixo das suas vestes, à sua coxa direita. E disse ele: Eu tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou da cadeira. Então, estendeu Eude a mão esquerda, tomou do punhal que estava à sua coxa direita, e lhe cravou no ventre. E até a ponta entrou a haste, e a gordura cerrou sobre a lâmina, porque não tirou do ventre, e saiu-lhe o excremento. Após a punhalada, Eude saiu do salão e trancou as portas por fora, deixando os servos confusos. Enquanto isso, os servos esperavam pacientemente, presumindo que seu rei estivesse ocupado ou descansando.
No entanto, à medida que o tempo passava e as portas permaneciam fechadas, os servos começaram a suspeitar que algo estava errado. Finalmente, depois de muito tempo, decidiram agir e abriram as portas da sala. Ao entrarem, foram recebidos por uma cena chocante. O corpo de Eglon estava caído no chão, morto pelo golpe certeiro de Eude. A morte de Eglon não foi apenas o fim de um tirano, foi o início de uma nova era de liberdade e esperança para Israel. O povo que havia sofrido sob o jugo moabita por tanto tempo, finalmente podia vislumbrar um futuro livre da opressão e da tirania. Em quinto lugar, a morte do rei Agripa comido por vermes. Para compreendermos a morte macabra do rei Agripa, é crucial entender a distinção entre os dois Herodes Agripa. Herodes Agripa I, também conhecido como Herodes Agripa o Grande, foi um rei judeu que governou a Judéia de 41 d.C. até sua morte em 44 d.C. Ele era neto de Herodes o Grande e foi mencionado nas Escrituras no Novo Testamento. Já Herodes Agripa II, seu sobrinho, era tetrarca da Galileia e Pérea durante o período do Novo Testamento, mas não tem relação direta com os eventos da morte macabra do rei Agripa I. Herodes Agripa era conhecido por sua hostilidade em relação aos seguidores do caminho cristão. Durante seu reinado, ele empreendeu uma feroz perseguição contra os cristãos, a fim de agradar os judeus e fortalecer seu governo. Um dos episódios mais notórios dessa perseguição foi a prisão e execução de Tiago, irmão de João, por meio da espada. A execução de Tiago foi um ato de perseguição contra os seguidores do cristianismo primitivo e um esforço para reprimir a propagação da mensagem de Jesus. Tiago se tornou uma vítima do ódio e da intolerância da época, enfrentando a morte por sua fé. Esta ação foi seguida pela prisão do apóstolo Pedro. Pedro foi preso e colocado sob custódia no cárcere, com a intenção de ser julgado publicamente e possivelmente executado. Enquanto Pedro estava detido na prisão, os seguidores de Cristo continuavam fervorosamente em oração por ele. Na noite anterior ao julgamento de Pedro, um milagre aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu na cela de Pedro, iluminando-a com uma luz celestial. O anjo tocou Pedro, fazendo com que suas correntes caíssem e o libertou das amarras. Pedro, inicialmente confuso e atônito com o que estava acontecendo, pensou que estava tendo uma visão ou um sonho. No entanto, à medida que o anjo o guiava para fora da prisão, passando por guardas e portas que se abriam miraculosamente diante deles, Pedro percebeu que estava experimentando um verdadeiro milagre. Após sair da prisão, o anjo deixou Pedro em liberdade nas ruas da cidade. Pedro, então, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos dos irmãos e irmãs em Cristo estavam reunidos em oração por sua libertação. Durante esse acontecimento, Herodes Agripa I, rei dos judeus, estava em uma viagem pela cidade de Cesareia Marítima. Nessa cidade, ele foi recebido com grande pompa e aclamação pelo povo, como se fosse um deus. O orgulho e a vaidade de Herodes não permitiram que ele recusasse essa adoração, e ele aceitou o louvor que lhe foi dado, alimentando seu ego inflado pela admiração do povo. Entretanto, a Bíblia relata que, imediatamente após aceitar essa adoração, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. Esse evento sobrenatural foi um claro sinal da intervenção divina e da justiça de Deus. Herodes Agripa, que se permitiu ser adorado como um deus por seu povo, não reconheceu a soberania e a majestade do Deus Todo-Poderoso, e por isso foi punido por sua arrogância. O golpe do anjo do Senhor foi repentino e terrível. A Bíblia não detalha exatamente como foi esse ferimento, mas relata que ele foi ferido e, como consequência desse golpe divino, Herodes Agripa foi consumido por vermes e morreu. Essa morte macabra e humilhante foi uma clara demonstração da justiça de Deus, que não permite que sua glória seja compartilhada com ídolos humanos.
Em quarto lugar, a tragédia da concubina. Em tempos antigos, quando os juízes governavam Israel, uma história perturbadora se desenrolava nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Para compreender plenamente a história contida nos capítulos 19 a 21 de Juízes, é crucial mergulhar no contexto histórico e cultural de Israel na época em que esses eventos se desenrolaram. Estamos situados em um período específico, conhecido como a Era dos Juízes, uma época turbulenta entre a conquista da Terra Prometida e o estabelecimento da monarquia. Durante os Juízes, Israel estava em um ciclo repetitivo de desobediência, sofrimento e redenção. Após a morte de Josué, líder que conduziu a conquista de Canaã, não havia uma liderança centralizada. Em vez disso, juízes eram levantados por Deus em momentos de crise para libertar o povo de Israel de seus opressores. Este vácuo de liderança resultou em um cenário caótico, onde cada tribo agia de forma independente, muitas vezes fazendo o que era correto aos seus próprios olhos, como mencionado na Bíblia. Esse contexto de falta de autoridade central e padrões morais instáveis é fundamental para entender os eventos trágicos que ocorrem nos capítulos de 19 a 21. A Bíblia narra que nessa época, um homem levita, peregrinando pelas terras da montanha de Efraim, encontrou uma concubina, por quem demonstrou afeição. Contudo, o destino dessa história toma um rumo sombrio, pois a concubina traiu a confiança do homem e partiu, retornando à casa de seu pai em Belém de Judá. 4 longos meses se passaram, e o coração do homem estava repleto de saudade e desejo de reconciliação. Determinado a trazer de volta a mulher que amava, o homem partiu em busca dela, acompanhado por seu fiel companheiro e um par de jumentos. Ao chegar à casa do pai da moça, um reencontro emocionante se deu, trazendo alegria aos corações. Entretanto, o sogro, em sua sabedoria, deteve o homem por 3 dias, compartilhando refeições, conversas e celebrações. No 4º dia, ao amanhecer, o pai da moça continuava a insistir para que permanecessem por mais uma noite. Os dias se desenrolaram, entre partidas adiadas e convites para permanecer. Mesmo ao chegar o 5º dia, quando o homem decidiu seguir adiante, seu sogro o persuadiu a esperar até o fim do dia. Porém, o homem não quis ali passar a noite. Então levantou-se e finalmente partiram. A jornada continuou, levando-os até a cidade de Jebus, conhecida como Jerusalém. A noite se aproximava, e o homem, sua concubina e o seu companheiro decidiram não passar a noite em Jebus. Em vez disso, prosseguiram ansiosos pela jornada que ainda tinham pela frente. Depois de algum tempo, os 3 enfim chegaram até Gibeá, cidade governada pela tribo de Benjamim, onde decidiram passar a noite. Essa tribo, de certa forma isolada, torna-se o foco da narrativa, revelando as tensões e problemas internos que surgiram entre as tribos de Israel. A ausência de unidade e cooperação entre as tribos contribui para a tragédia que se desenrola. Ao chegarem à cidade, porém, enfrentaram um desafio inesperado. Não havia quem os acolhesse em suas casas. Enquanto ponderavam sobre o que fazer, na praça da cidade ao anoitecer, um ancião, habitante da montanha de Efraim, que peregrinava em Gibeá, percebeu a situação. Curioso, indagou aos viajantes sobre sua origem e destino. O homem levita compartilhou sua jornada, explicando que vinha de Belém de Judá em direção à casa do Senhor, mas não encontrara abrigo para a noite. O ancião, generoso em seu coração, respondeu com palavras de paz e acolhimento, oferecendo palha e pasto para o jumento, pão e vinho para ele, sua concubina e o seu companheiro. Ele disse: "Paz seja contigo. Tudo quanto te faltar fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça." Com essas palavras, o ancião expressou a generosidade de seu coração, oferecendo amparo e hospitalidade aos viajantes, insistindo para que não passassem a noite ao relento.
Os viajantes, então, aceitam o convite. Já à noite, na casa do ancião, lavaram os pés, comeram e beberam bastante. Enquanto conversavam alegremente, a história toma um rumo sombrio e trágico. Homens malévolos da cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo à porta e gritaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. Os homens maus certamente queriam roubar, abusar e, quem sabe, até matar o homem levita. Em um ato de desespero para preservar a integridade do estrangeiro, o senhor da casa ofereceu sua filha virgem e a concubina do viajante aos homens perversos. Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vô-las tirarei fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais essa loucura. Uma escolha terrível e angustiante, mas o ancião buscava evitar que mal caísse sobre o seu convidado, o levita. Se você ficou curioso para saber o que vai acontecer a seguir, peço que clique no botão de like, se inscreva no canal e continue acompanhando o vídeo. Os homens então pegaram e levaram a concubina para fora da casa, a conheceram, abusaram e agrediram ela a noite toda, até o amanhecer. Amanhã revelou a terrível consequência desse ato. O levita, ao sair pela manhã, encontrou sua concubina caída ao chão, na porta da casa. Ao tentar acordá-la, percebeu que a mulher já estava sem vida. Diante da tragédia, ele a colocou sobre o jumento e partiu em silêncio para sua casa. Chegando lá, tomou uma decisão macabra e chocante. Cortou o corpo da concubina em 12 partes e enviou cada parte para as diferentes tribos de Israel. A intenção do homem levita era mostrar a todas as outras tribos o que tinha acontecido com a sua concubina. Cada parte do corpo levava a mensagem. A Bíblia narra essa tragédia assim: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. A notícia se espalhou como um lamento amargo, repercutindo por toda a terra. Cada pessoa que testemunhava aquilo se horrorizava, proclamando que algo tão terrível nunca havia sido visto desde os dias em que os filhos de Israel saíram do Egito. Todos os filhos de Israel saíram e se formou uma congregação perante o Senhor em Mispá. Durante a assembleia, há uma forte reação de indignação e repúdio ao ocorrido. Em resposta, eles decidem tomar medidas para punir os responsáveis pelo terrível crime em Gibeá. Em terceiro lugar, a estaca sobre o crânio de Sísera. O contexto histórico se passa em Israel, durante um período de opressão pelos cananeus, liderados pelo poderoso comandante Sísera. Nesse momento crítico, Débora, uma profetisa e juíza, emerge como uma líder corajosa e inspirada por Deus. Ela convoca Baraque, um valente guerreiro, e o instrui a reunir um exército de 10.000 homens no Monte Tabor. A mensagem de Débora é clara: Deus lhes concederá a vitória sobre Sísera e seu exército. Baraque, inicialmente hesitante, concorda em liderar o exército, mas faz uma condição. Ele só irá se Débora o acompanhar. A profetisa aceita, porém profetiza que a glória da vitória não será dele, mas de uma mulher designada por Deus. A batalha se desenrola no vale de Jezreel. Os israelitas, liderados por Baraque e instruídos por Débora, se posicionam para enfrentar o exército cananeu. Sísera, com sua força militar e seus carros de guerra, representa uma ameaça iminente para os israelitas, que, em comparação, estão em desvantagem em termos de número, armamento e estratégia. No entanto, em um momento de milagre, Deus intervém enviando uma tempestade sobre o campo de batalha. Essa tempestade é descrita como uma manifestação da presença divina, que causa pânico e confusão entre os soldados cananeus e seus carros de guerra. O relato bíblico descreve essa intervenção
como uma chuva de estrelas, indicando a presença sobrenatural de Deus. Essa tempestade divina não apenas desorienta os soldados cananeus, mas também torna os carros de guerra inúteis, transformando o terreno em lama e dificultando sua mobilidade. Enquanto os israelitas observam esse milagre, eles são fortalecidos em sua fé e determinação. Sísera, vendo sua derrota iminente, foge a pé e busca refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael. Ela, aparentemente hospitaleira, o recebe e lhe oferece leite para beber. Sísera, exausto, adormece confiando em sua anfitriã. No entanto, Jael, em um ato de coragem e determinação, pega uma estaca da tenda e um martelo e se aproxima silenciosamente de Sísera. Enquanto ele dorme profundamente, ela crava a estaca em sua têmpora, até que ela penetra no chão, e ele morre. A morte de Sísera nas mãos de Jael é um momento de virada na narrativa, demonstrando a intervenção divina e a justiça sendo cumprida. Essa mulher corajosa e determinada foi usada por Deus para realizar o que Baraque e seu exército não conseguiram fazer. Sua ação não apenas assegurou a vitória de Israel sobre os cananeus, mas também serviu como um lembrete poderoso do poder de Deus em usar os mais improváveis para realizar seus propósitos. Em segundo lugar, a queda de Absalão. Absalão, o terceiro filho do rei Davi, emergiu no cenário bíblico como uma figura notável. Sua beleza é destacada como uma de suas características mais evidentes. O texto bíblico, no segundo livro de Samuel, descreve Absalão da seguinte maneira: em todo o Israel não havia homem tão belo e tão formoso como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Porém, uma história trágica começa a se desenhar quando Amnon, filho mais velho do rei Davi, apaixona-se por Tamar, sua meia-irmã. Amnon, consumido por uma paixão doentia, se sente incapacitado de expressar seus sentimentos de maneira apropriada. Incitado por um conselheiro astuto chamado Jonadab, que era primo de Amnon, ele elabora um plano ardiloso para estar a sós com Tamar. Amnon finge estar doente e pede a presença de Tamar para cuidar dele. Confiante na inocência de seu irmão, Tamar vai ao quarto de Amnon para preparar comida. No entanto, em vez de ser tratado com respeito, ela é surpreendida pelo comportamento violento de Amnon. Amnon, movido por sua luxúria, força Tamar a deitar-se com ele. Tamar, horrorizada e traumatizada, implora para que ele não cometa essa violência, apontando que tal ato seria considerado vergonhoso em Israel. Apesar disso, Amnon, cego por seus desejos egoístas, ignora os apelos de Tamar e a estupra. Após o ato violento, Amnon é tomado por um profundo desprezo por Tamar e ordena que ela deixe o quarto. Tamar, devastada e com as vestes rasgadas em sinal de luto, vai para a casa de seu irmão Absalão. Ao saber do que aconteceu, Absalão se enche de tristeza e fúria. O silêncio de Davi e o fato de não tomar medidas significativas para punir Amnon agrava o sentimento de ódio e indignação por parte de Absalão. Absalão, movido pela busca de justiça e vingança, elabora um plano para se vingar de Amnon. A passagem bíblica indica que Absalão esperou 2 anos antes de tomar medidas para vingar sua irmã. Durante esse período, Absalão organizou um banquete e convidou todos os filhos do rei, incluindo Amnon. Durante o banquete, quando Amnon já estava desprevenido, Absalão deu ordens aos seus servos para matá-lo. Amnon foi assassinado como parte da vingança de Absalão pelo estupro de Tamar. Após o assassinato, Absalão foge para a cidade de Gesur para escapar das consequências. Anos depois, Joabe, o comandante do exército de Davi, intervém para reconciliar pai e filho após o assassinato de Amnon por Absalão. A história é descrita no segundo livro de Samuel, capítulo 14. Joabe, percebendo o conflito interno de Davi e desejando uma reconciliação, elabora um plano para sensibilizar o rei. Ele envia uma mulher sábia de Tecoa para contar uma história fictícia a Davi.
A mulher inventa uma narrativa sobre dois filhos, onde um mata o outro e a família busca vingança, exigindo justiça. Ao ouvir a história, Davi, indignado, expressa seu desejo por justiça. A mulher de Tecoa, então, habilmente conecta a parábola à situação de Davi e Absalão, destacando a necessidade de reconciliação entre pai e filho. Ela argumenta que, assim como Deus encontra maneiras de trazer de volta aqueles que se afastam, Davi deveria buscar reconciliação com Absalão. A mulher de Tecoa consegue tocar o coração de Davi, levando-o a reconsiderar sua relutância em trazer Absalão de volta. Sendo assim, Davi instrui Joabe a trazer Absalão de volta a Jerusalém, sem impor qualquer castigo pelo assassinato de Amnon. No entanto, ele recusa-se a ver Absalão pessoalmente. Após sua volta a Jerusalém, Absalão nutre ambições de poder que rapidamente se manifestam. Sua beleza excepcional e carisma o destacam, tornando-o uma figura carismática aos olhos do povo. Ele posiciona-se estrategicamente na entrada do palácio, onde cumprimenta e interage com aqueles que vêm buscar justiça ou audiência com o rei. Gradualmente, Absalão começa a ganhar a simpatia do povo por meio de suas ações e palavras persuasivas. Sua habilidade de se comunicar e cativar as massas torna-o popular entre as tribos de Israel. Ele age como se estivesse preocupado com o bem-estar do povo e questiona a administração de justiça do rei Davi, sugerindo que ele faria um líder mais compassivo e eficaz. Através de estratégias políticas e manipulação da opinião pública, Absalão mina gradualmente a autoridade de Davi. Ele sutilmente questiona as decisões do rei e insinua que o governo atual não atende às necessidades do povo. Sua abordagem carismática e persuasiva cria uma divisão crescente entre o rei e suas próprias bases de apoio. A incapacidade de Davi em lidar efetivamente com o crime de Amnon provocou um profundo sentimento de injustiça e raiva em Absalão. A situação chega a um ponto crítico quando Absalão, se proclamando rei em Hebrom, inicia uma rebelião aberta contra seu próprio pai. Davi, confrontado com a traição de seu filho, é forçado a fugir de Jerusalém para evitar um conflito direto. A narrativa atinge seu clímax na Batalha da Floresta de Efraim, onde as forças de Davi enfrentam as tropas de Absalão. As circunstâncias da batalha não são detalhadas em grande extensão na narrativa bíblica, mas sabemos que ela foi feroz e resultou em uma série de confrontos. Durante a batalha, o exército de Davi, liderado por seus generais, enfrenta as forças de Absalão. O elemento trágico desta batalha é o destino de Absalão. Ele é pego por seus longos cabelos em um carvalho enquanto montava um jumento. O mesmo carisma e beleza que o destacaram inicialmente tornaram-se sua ruína quando seus longos cabelos ficaram presos em um carvalho, tornando-o vulnerável aos ataques. Sua posição em vulnerabilidade o torna alvo fácil para os soldados de Joabe, comandante do exército de Davi. Apesar das ordens de Davi para poupar a vida de Absalão, Joabe decide ignorar essas instruções e Absalão é morto. A Batalha da Floresta de Efraim marca o fim da rebelião de Absalão e resulta em uma amarga derrota para Davi, apesar da vitória militar. A morte de Absalão provoca uma tristeza avassaladora em Davi, que lamenta a perda de seu filho rebelde. Essa batalha simboliza não apenas o conflito militar, mas também as complexidades emocionais e familiares presentes na narrativa de Absalão. A revolta de um filho contra seu próprio pai e a tragédia da morte de Absalão ilustram vividamente as consequências amargas das escolhas feitas ao longo da narrativa. Os eventos tumultuados envolvendo Absalão, desde o assassinato de seu meio-irmão Amnon até a conspiração e rebelião contra seu próprio pai, o rei Davi, estão intrinsecamente ligados a uma narrativa mais ampla de consequências e castigo divino. Em primeiríssimo lugar, a crucificação de Jesus Cristo.
Tudo começa no jardim do Getsêmani, onde Jesus é traído por Judas Iscariotes e preso pelas autoridades judaicas. Ele é levado diante do sumo sacerdote Caifás, onde enfrenta acusações falsas de blasfêmia. Jesus é então conduzido à presença de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. As autoridades judaicas levam Jesus até Pilatos para que ele o julgue e autorize sua crucificação. Pilatos percebe que as acusações contra Jesus são motivadas mais por inveja e rivalidade do que por crimes reais. Então, Pilatos interroga Jesus, buscando entender sua natureza e acusações. Enquanto isso, a multidão, instigada pelos líderes religiosos, clama por sua crucificação. Pilatos, aparentemente ciente da inocência de Jesus, oferece uma oportunidade de libertá-lo, sugerindo a tradição da libertação de um prisioneiro durante a Páscoa. Conforme relatado nos evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas, era uma tradição anual no período da Páscoa a possibilidade de libertar algum criminoso que estivesse preso. Sendo assim, foi oferecido à multidão presente a possibilidade de libertar Jesus ou Barrabás, um prisioneiro notório e criminoso. A escolha oferecida por Pilatos, no entanto, levou a uma reviravolta surpreendente. A multidão, influenciada por líderes religiosos que manipularam a situação, clamou pela libertação de Barrabás em vez de Jesus. Essa escolha é profundamente simbólica na teologia cristã. Enquanto Jesus representava a mensagem de amor, perdão e redenção, Barrabás era um criminoso comum. A preferência da multidão por Barrabás em detrimento de Jesus destaca a ironia e a tragédia da situação, revelando as tensões políticas e religiosas da época. Diante da pressão crescente da multidão e temendo uma revolta, Pilatos, em um gesto simbólico, lava as mãos diante da multidão, declarando que está inocente do sangue de Jesus. Ele entrega Cristo para ser crucificado, cumprindo a vontade da multidão e dos líderes religiosos. Após sua sentença ser proferida, Jesus é brutalmente espancado, insultado e humilhado pelos soldados romanos. Ele é coroado com uma coroa de espinhos e forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação, conhecido como Gólgota. A jornada para o Calvário começou com Jesus carregando sua própria cruz, símbolo do peso dos pecados da humanidade. A Via Crucis foi uma trilha de sofrimento, enquanto o Filho de Deus avançava, enfrentando zombarias, insultos e a exaustão física. A coroa de espinhos pressionada sobre sua cabeça simbolizava a rejeição e o desdém que ele estava prestes a enfrentar. Ao chegar ao Gólgota, Jesus é pregado na cruz pelos soldados romanos. Ao ser pregado na cruz, a agonia de Jesus alcançou um novo patamar. Seus pulsos e pés, agora perfurados pelos cravos, eram testemunhas físicas do preço que ele estava disposto a pagar. O peso do corpo suspenso na cruz aumentava a dificuldade respiratória, e cada respiração tornou-se uma luta. Em meio à dor excruciante, Jesus proferiu palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ao seu redor, os espectadores testemunhavam os últimos momentos do Messias. 2 criminosos estavam crucificados ao seu lado, e um deles, tocado pela graça divina, reconheceu a inocência de Jesus e pediu para ser lembrado quando ele entrasse em seu reino. Jesus respondeu com palavras de esperança. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Enquanto Jesus agoniza na cruz, um soldado romano oferece-lhe vinagre em uma esponja embebida em uma haste de hisopo. Um gesto feito de forma sarcástica, adicionando a humilhação de Jesus. Durante a crucificação, Pilatos ordena a inscrição na cruz: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Enquanto Jesus agoniza na cruz, Pilatos permanece como testemunha dos eventos, e sua inscrição na cruz se torna um símbolo do cumprimento das profecias messiânicas.
No auge da crucificação, a escuridão desceu sobre a terra, um fenômeno cósmico que ecoou a intensidade do momento. Essa escuridão, que persistiu desde o meio-dia até as 3 da tarde, não pode ser simplesmente atribuída a causas naturais. Pelo contrário, é apresentada como uma intervenção divina, um sinal cósmico que acompanhou o momento crucial da crucificação. Foi durante essas trevas que Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Essas palavras confirmavam o cumprimento das Escrituras e revelaram o fardo que ele carregava ao assumir os pecados do mundo. O momento culminante se aproximava quando Jesus proclamou: Está consumado. João 19, versículo 30. Nesse instante, ele entregou seu espírito e a terra tremeu com um terremoto, as rochas se fenderam e os túmulos se abriram. Para garantir que os corpos dos crucificados estejam mortos antes do início do sábado judaico, os soldados romanos usam uma lança para quebrar as pernas dos crucificados. No entanto, ao chegar a Jesus, eles percebem que ele já está morto e, em vez disso, perfuram seu lado com uma lança, resultando na saída de sangue e água, um detalhe significativo que reafirma a morte de Jesus. Com a morte de Jesus, um silêncio solene cai sobre o local da crucificação. Seus seguidores, incluindo as mulheres que o acompanharam desde a Galileia, observam à distância, tomados pela tristeza e pela dor da perda de seu mestre e salvador. Os discípulos de Jesus, incertos sobre o que acontecerá a seguir, recolhem-se em luto e reflexão, enquanto o corpo de Jesus é retirado da cruz e colocado em um sepulcro emprestado, preparado para o seu descanso final antes da ressurreição. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quero que deixem nos comentários qual história de morte marcante registrada na Bíblia faltou nesse vídeo. Os melhores comentários estarão no próximo vídeo. Abraços e fiquem com Deus.